Professora Ivana, então a senhora colocava que a perspectiva, com todas as pesquisas que estão aí, epidemiológicas, é que as pessoas vivam até os 120 anos. Uma pessoa de 20 anos teria uma expectativa hoje de vida de 120 anos. E eu colocava antes do intervalo, mas e o desgaste das nossas peças, as questões mecânicas do nosso organismo, nosso joelho, as nossas articulações, nossas cartilagens e assim por diante. E a cognição. O que se está se fazendo aí dentro da pesquisa para a regeneração? Bem, o mais interessante é que, na medida que a gente vai melhorando a qualidade de vida, as condições de saúde, a gente vai esticando, digamos assim, o nosso tempo de vida, mas realmente o desgaste de alguns órgãos, ele acaba fazendo com que a pessoa perca, fique disfuncional, enfim, até perca a vontade de viver. E nesse aspecto, me parece que as pesquisas hoje se centram muito na utilização, então, da famosa medicina regenerativa, que nós estamos no alvorecer dessa área, que ela é fortemente baseada no uso de células-tronco para a regeneração dos órgãos. Talvez o que a maior parte das pessoas não saibam é que, quando as pessoas falam em células-tronco, geralmente aquilo reporta a ideia da gente tirar células embrionárias e colocar dentro do nosso corpo. Os estudos desses últimos 15 anos, principalmente, mostraram que praticamente todos os nossos órgãos possuem células-tronco adultas, que são células indiferenciadas, que têm capacidade de regenerar aquele órgão. Então, sabedores disso agora, os pesquisadores estão tentando entender o que pode ser feito para estimular essas células a virem se diferenciar e, assim, a gente repor, digamos assim, o desgaste dos nossos órgãos. Hoje existem estudos em praticamente todas as áreas da medicina. Uma das áreas mais avançadas ainda é a área cardiovascular, bastante avançada, e também nós temos avanços científicos importantes nessa área do sistema cartilaginoso. Outra área muito importante na urologia para, por exemplo, diminuir a incontinência urinária. Então, tem estudos basicamente em todas essas áreas utilizando células-tronco. E até mesmo na questão nervosa, mas aí mais em relação a injúrias de nervos. O que essas análises nos mostram hoje? Por exemplo, eu gostaria de falar um pouquinho primeiro das doenças cardiovasculares. Hoje nós sabemos que muitas células-tronco que estão em outros órgãos, como por exemplo na medula óssea vermelha, até mesmo nosso tecido adiposo. Nosso tecido adiposo é uma grande fonte de células-tronco. Como elas têm origem mesenquimal, com estímulos de moléculas indutoras, nós conseguimos transformar essas células, por exemplo, em vasos sanguíneos. Nós conseguimos vascularizar, existem estudos para regeneração de válvulas e tudo mais. Por exemplo, aqui no Brasil tem um grande estudo, mais de 1.200 pacientes com vários locais e que eles estão tentando utilizar essas células-tronco para fazer regeneração. Um exemplo, né, que eu vou dar também. Por exemplo, hoje a pessoa infarta e aí quais são as alternativas? Vai fazer uma ponte de safena ou vai... Bom, enfim, essa parte o senhor sabe. Então, tem que ter um procedimento cirúrgico mais avançado. Qual é a ideia teórica da coisa? A pessoa, ela infarta, a gente coleta sangue, por exemplo, da medula óssea vermelha, né, da medula óssea vermelha, retira as células-tronco dali, ou também do tecido adiposo, e injeta, pode até injetar no próprio braço, porque é incrível, as células-tronco elas são atraídas para o local que tem injúria e elas migram para esse local e junto com fatores de crescimento, então, a gente consegue uma regeneração assim, em 15 dias. E o que é a regeneração? Consegue voltar a fazer realmente músculo cardíaco e funcional. Que beleza, né?
Pois é, mas agora nós temos alguns problemas a resolver. Sabe qual é o problema que nós estamos enfrentando ainda no mundo todo? É que em algumas pessoas funciona e em outras não. Então a gente não sabe ainda quais são os procedimentos para se usar isso no futuro, mas estamos chegando lá. Então, hoje em dia se pensa, será que a gente tem que suplementar? O que a gente tem que colocar para efetivamente chegar na hora H, faz a cirurgia, vai lá e coloca e a gente vai ter essa regeneração. Mas veja que estamos avançados. Na área também de articulações, os estudos são muitos, agora é bem mais complexo, porque é mais fácil a gente regenerar o coração do que o joelho, né? Infelizmente. A cartilagem aqui, ela é pobremente vascularizada, então a gente tem pouco oxigênio, pouca comidinha para as nossas células, então para fazer com que essas células-tronco recuperem a cartilagem é bem mais difícil, mas os estudos estão por aí. Particularmente aqui na Universidade Federal, no Laboratório de Biogenômica, que eu coordeno, estamos trabalhando com isso. Estamos, inclusive, desenvolvendo pesquisas para usar suplementos alimentares à base da dieta amazônica, como guaraná, açaí e outros, na tentativa de melhorar as condições e fazer com que as nossas células consigam voltar a regenerar. Então, eu acho que, dentro dessa perspectiva, quem sabe daqui a 10 anos a gente já vai estar com uma nova cardiologia, uma nova geriatria, uma nova ortopedia, não é? Eu acredito nisso, eu sou otimista. Nós torcemos para que isso aconteça e algum tempo atrás a gente acompanhava as pesquisas do Emerson Perin, lá do Texas Heart, né, que tinha uma ligação com o Bodanese, até familiar, né? Sim. Então o Emerson vinha e desenvolvia trabalhos de células-tronco, lá no Instituto de Cardiologia, o Dr. Renato Calil andou fazendo isso, o Rogério na parte de hemodinâmica, que também teve no Texas Heart, andou fazendo algumas coisas nesse sentido. Mas nós vamos para um novo intervalo e eu vou colocar para a senhora a questão da prática clínica diária. Então, um paciente, por que um paciente que tem 80 anos, muitas vezes parece que tem 60 anos? E por que pacientes que têm 55 anos, às vezes parecem que têm 75 anos?